No futebol, algumas equipes entraram para a história pelo poder ofensivo, deixando defesas desorientadas e torcidas em êxtase. Hoje vamos relembrar o melhor ataque da história, o lendário Santos de Pelé entre 1960 e 1969. Na era moderna do futebol, Barcelona de 2014 e 2015 tinha o famoso trio MSN, com Messi, Suárez e Neymar. O time marcou 122 gols na temporada, levando o Barça à tríplice coroa. Tivemos também o Real Madrid de 2011 e 2012, com Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín. Os merengues cravaram 121 gols na La Liga, recorde histórico na Espanha. O Milan de 1988 a 1990 dos holandeses. Van Basten, Gullit e Rijkaard fizeram do time uma máquina de títulos e gols, encantando o mundo com seu futebol total. Mas se há um ataque que redefiniu o futebol ofensivo, esse foi o Santos de Pelé entre 1960 e 1969. O esquadrão santista, com Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Não apenas empilhava gols, mas jogava um futebol mágico, capaz de deslumbrar qualquer torcedor. Foram conquistas incontáveis, goleadas memoráveis e um estilo de jogo revolucionário. O Santos, de 1961, marcou mais de 200 gols na temporada, algo impensável hoje em dia. O Santos viveu uma era dourada entre 1960 e 1969, conquistando 23 títulos com um elenco estrelado, e aqui está a lista completa das conquistas desse período. Campeonato Paulista. De 1960 a 1969, o Peixe só não ganhou nos anos de 1963, 1966, Taça Brasil. Foi pentacampeão, vencendo de 1961 a 1965 de forma consecutiva. Torneio Rio-São Paulo. Nos anos de 1963, 1964 e 1966, Copa Libertadores da América. Nos anos de 1962 e 1963, Mundial Interclubes. Em 1962 e 1963, Supercopa Sul-Americana. Em 1968, Recopa Mundial. Em 1968. E, por fim, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1968. Essa equipe lendária não apenas conquistou títulos, mas também encantou o mundo com seu futebol ofensivo e inovador. O ano mais goleador do Santos Futebol Clube na era de Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, foi em 1961, quando o time alcançou uma média impressionante de 3,6 gols por partida em uma competição nacional. No total, o Santos marcou 233 gols em 74 jogos naquele ano, consolidando sua fama de equipe ofensiva e avassaladora. O Santos da década de 1960 não foi apenas um time vencedor, foi uma revolução, um marco, um espetáculo que redefiniu o futebol mundial. Com essa máquina de gols não apenas levantou troféus, mas transformou o jogo em arte. Que esse Santos foi o maior da história, nenhum outro clube exibiu um reinado tão extenso e avassalador. Entre 1960 e 1969, foram 23 títulos, incluindo o bicampeonato da Libertadores e do Mundial Interclubes, 1962 e 1963. O Santos não jogava apenas para vencer, jogava para encantar. Futebol, ofensivo e revolucionário. Em uma época onde o futebol era mais físico e truncado, o Santos rompeu barreiras, impondo um estilo ofensivo, rápido e envolvente. Em 1961, o time anotou impressionantes 233 gols em 74 jogos, uma média surreal de mais de 3 gols por partida. Cada jogo era um espetáculo. Ter Pelé, o maior jogador de todos os tempos, era um privilégio. Mas ele não estava sozinho. O entrosamento com Coutinho, a precisão de Pepe, a genialidade de Mengalvio e a velocidade de Dorval criaram um esquadrão perfeito. Se o futebol é arte, o Santos foi sua obra-prima. Conquista mundial sem precisar. De Liga Europeia, enquanto gigantes como Real Madrid e Milan se consolidaram no continente europeu, o Santos viajou o mundo e derrotou os maiores clubes da Europa no próprio solo deles. O massacre contra o Benfica na final do Mundial de 1962, vencido por 5-2, foi uma aula de futebol espetáculo, legado que transcendeu gerações. Esse Santos influenciou times e jogadores ao redor do mundo. Foi a base da seleção brasileira, bicampeã mundial em 1962, e seu estilo ofensivo se espalhou pelos gramados do planeta. Sem esse Santos, o futebol bonito talvez nunca tivesse existido. Jogando somente no Santos, Pelé fez 1.091 gols em 1.116 jogos. Pepe anotou 403 gols em 741 jogos.
Coutinho fez 368 gols em 457 jogos Dorval, 194 gols em 612 jogos e Mengalvio, 28 gols. Esse time não foi só um campeão. Ele foi uma entidade, uma lenda, um espetáculo. O Santos de Pelé foi o melhor time da história, não apenas pelos números, mas pelo impacto, pela inovação e pela beleza do futebol jogado. O futebol nunca mais foi o mesmo depois dessa era. Esse Santos não pertence ao passado. Ele pertence à eternidade. O futebol raiz foi muito bom, quando o jogo era arte e não apenas negócio. Ao futebol moderno é milionário, ultratático, hiperdisciplinado. Mas algo essencial se perdeu no caminho. O futebol raiz, jogado em décadas passadas, era genuíno, imprevisível e emocionante de verdade. A bola rolava livre, os craques brilhavam sem amarras e o jogo era feito para o espetáculo, não apenas para o resultado. Hoje, a lógica empresarial domina o esporte. O futebol não é mais sobre paixão, mas sobre mercado. Estatísticas engolem a criatividade, esquemas táticos engessam o improviso, e jogadores são programados para seguir ordens, em vez de expressar talento. Onde estão os dribles desconcertantes? Onde está a ousadia? O futebol moderno engole a arte. Os robôs táticos substituíram os gênios espontâneos. Antes, cada camisa 10 era um maestro, cada ponta um artista. Agora, temos jogadores mecanizados, treinados para seguir padrões rígidos. Antigamente, os gênios faziam o inesperado. Hoje, um passe diferente já é considerado um risco desnecessário. A era dos números matou a imprevisibilidade. Antigamente, o futebol era uma história contada a cada jogo, cheia de reviravoltas, mágicas individuais e momentos únicos. Agora, tudo é estatística, tudo precisa ser calculado, tudo precisa de eficiência. Mas desde quando a arte se resume a números, estádios silenciosos, torcida sem alma? Os campos antes eram templos pulsando com energia e paixão. O barulho da torcida ditava o ritmo do jogo, empurrava o time, amedrontava o adversário. Hoje, o espetáculo é higienizado, regido por contratos de transmissão e normas comerciais. Viva o futebol raiz, criatividade e emoção. Nunca precisaram de algoritmos. O Santos de Pelé, o Real Madrid de Stéfano, o Brasil de 1970, essas equipes não jogavam para vencer friamente, jogavam para encantar, para criar momentos inesquecíveis, para transformar futebol em poesia. O que vemos hoje são esquemas pragmáticos, atletas exaustos correndo para cumprir funções predeterminadas, e um jogo previsível. A magia do futebol nunca esteve nos números, estava nos jogadores que desafiavam regras, que improvisavam, que encantavam com um simples toque. O futebol raiz era mais humano, mais espontâneo e mais apaixonante. O futebol de hoje parece um programa de computador rodando em campo. O futebol precisa de alma novamente, ou vamos continuar assistindo a um espetáculo sem brilho, sem vida, sem história? Falando em vida e história, no vídeo que aparece em sua tela, contamos a história de um atacante ímpar que realmente levava a vida com leveza e alegria. Foi um goleador implacável que seria imparável nos dias de hoje. Te encontro lá.